ao favor do Evangelho. Tá? Meus irmãos, vamos abrir aí em 1 Samuel, capítulo 17, verso 45, que é o texto desta noite para a nossa pregação. Enquanto você vai abrindo aí, ou talvez o seu celular, a sua Bíblia, esse foi o primeiro texto, o primeiro sermão que eu preguei foi nesse texto. 16/12/1989. Eu tinha mais cabelo, né, e mais cabelo preto. Então, é um texto que eu preguei, aí eu estava repassando minhas devocionais, aí veio a calhar, eu falei, vou pregar de novo. Né? Então, 1 Samuel 17:45, a palavra: Davi respondeu ao filisteu: vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que você desafiou. Vamos orar. Pai, obrigado. Queremos te agradecer por esse texto, pela riqueza que ele tem, e que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e aplicar a tua palavra, porque o Senhor está falando conosco, Senhor, e nós precisamos da tua voz, da tua orientação. Tem pessoas que entraram aqui angustiadas, outras estão num momento tranquilo, mas, Senhor, todos nós, em qualquer situação que estejamos, precisamos da tua graça, da tua luz, da tua palavra, para que possamos nos guiar por ela. Então, fala conosco nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu vou fazer algumas aqui análises do texto. Né? Primeira coisa, a parte geográfica. A gente lê o texto, né, que o exército dos filisteus estava ali na região de Éfes-Damim, que esse nome em português significa campo de sangue. E eles estavam entre uma cidade chamada Socó, que é em Judá, e Azeca, que é uma palavra que significa cavar. E os israelitas estavam próximos ali, do outro lado das montanhas, que se chama ali o Vale do Elá. Mas o que isso tem a ver? Tem a ver porque nós estamos falando de Davi. Davi, ele sai ali, ele vai levar a comida para os seus irmãos, e o pai dele quer notícia, como é que está a guerra, né? Porque está vendo batalha contra os filisteus. Meus irmãos, a distância que Davi anda, ele sai de madrugada, a distância é em torno de 30 quilômetros. Já imaginou? Essa distância era feita de uma forma assim, um passo bom, não parando muito, entre 6 e 8 horas. Se Davi saiu ali por 3 da manhã, mais ou menos, ele chega entre 9 horas da manhã, ou então 11 horas da manhã, perto do almoço. Então, essa é a distância. Imagine o que Davi percorreu, imagine que ele estava com peso no corpo, estava carregando mantimentos para os seus irmãos, a distância que Davi percorreu. Queria que você imaginasse isso. Agora, quais são os personagens aqui do texto? Tem um personagem chamado Golias. A gente conhece demais. Falei da vez passada que é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, inclusive por pessoas que não são da Bíblia. Por exemplo, já me falaram do Salmo 23, a pessoa nunca pisou na igreja, do Salmo 91. Mas essa história talvez seja uma história bem conhecida, ou mais conhecida do que essa. E repetindo o que eu falei, as características de Golias. Por exemplo, ele tinha em torno de 2,90 m de altura. Um gigante. E ele se vestia, diz na Bíblia, com uma couraça de bronze de 60 quilos. Quase o meu peso, só nessa couraça. Tinha o capacete, a Bíblia não diz quanto pesava, tinha as caneleiras de bronze e carregava um dardo de bronze. E tinha uma haste, a haste da lança que ele carregava era pesada e grossa, com um eixo de tear. E mais, a ponta de ferro dessa lança, só a ponta de ferro pesava 7 quilos. Irmãos, então aqui, todo o paramento militar desse grande guerreiro
pesava em torno, eu imagino, de uns 100 quilos. Você já imaginou? E quanto Golias pesava? Ele era enorme, né? Um peso muito pesado. Carregava toda essa parafernália de guerra e Golias tinha essa proteção. E, meus irmãos, outra coisa muito importante, que Golias era um homem experimentado, era um guerreiro, ele era treinado e fazia parte de um exército muito poderoso. Por exemplo, os filisteus tinham o quê? Eles tinham o domínio sobre a produção de ferro, que Israel não tinha. Então, isso numa guerra era uma coisa muito importante. E Golias, ele vai ali, quando Davi chega, ele chega no 40º dia. Que 40º dia é esse? 40º dia que o gigante desafia o exército do Deus vivo. Mas como é que foi o desafio que ele faz? Ele pede para que Israel elenque um guerreiro para lutar com ele. E quem ganhar, os exércitos não vão precisar lutar. Porque a vitória vai ser dada. E o outro exército perdedor vai se colocar debaixo da autoridade do outro exército. Então, o povo, por exemplo, se os filisteus ganhassem, dominavam ali a nação israelita. O oposto, a mesma coisa. E ele passa, irmãos, 40 dias, 40 dias, manhã e tarde, falando. Está lá em 17, 8 a 10 e o verso 16 também. Sendo que nesse 40º dia, já que Davi chega ali pertinho da hora do almoço, ele fez o primeiro afronte, nesse 40º dia, porque ele fazia de manhã e fazia à noite. Davi deve ter pego esse afronte aí do filisteu. E, meus irmãos, 40 dias de manhã e à tarde, afrontando. Qual a atitude do exército de Israel, meus irmãos? Saul e os seus guerreiros tiveram grande medo, e a palavra aqui, no linguajar coloquial, seria amarelaram. Eles morreram de medo daquele guerreiro, é tanto que ele passou 40 dias afrontando o exército do Deus vivo e nada de alguém tomar posição. Quem é que tinha que tomar posição? Agora vamos lembrar da mensagem passada. Quando o profeta Samuel foi ungir o rei de Israel, que Deus falou que estava na casa de Jessé o belemita, na cidade ali, na parte de Belém, ele chega lá e o primeiro filho que é colocado lá é o Eliabe, depois o Abinadab, depois o Samá, os três. Nenhum dos três eram o escolhido do Senhor, mas aqui diz que os três serviam ao exército de Israel. Portanto, eles eram treinados para a guerra, mas eles também, o quê? Ficaram com medo. Meus irmãos, quando nós olhamos o tamanho das dificuldades dos nossos Golias, que se aparecem diante de nós, se a gente olha para o tamanho do problema do Golias, a gente vai ficar com medo e a gente vai sucumbir também. E foi isso que aconteceu. E Saul também sucumbiu. Lembrando que aqui o Espírito de Deus já tinha se retirado de Saul. Saul já não tinha mais a força, a graça, a perseverança do Espírito de Deus. E, meus irmãos, ali esse guerreiro afrontou o exército do Deus vivo constantemente, e nada de aparecer alguém para batalhar com ele, como ele estava fazendo aquele afronte contra o exército do Deus vivo. Irmãos, agora vamos olhar outro personagem aqui, Davi, que é, na verdade, um dos personagens principais. Davi aqui, veja, ele era o filho mais novo de Jessé. Ele era de Belém, do total de 8 filhos. Davi era o mais novo. Davi era jovem, totalmente inexperiente para esse tipo de guerra. Ele jamais tinha participado dos treinamentos militares, quiçá duelar com um guerreiro daquele porte, como nós já vimos aqui. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Samar, como eu falei, serviam ao exército. Está lá 17, 12 ao 14. Então, estou trabalhando o texto. E tem uma locução importante no verso 17, que diz um dia. Por quê? Porque apesar de ser tão simples falar de um dia, aqui houve uma mudança significativa no texto. Pois é um marco tanto da história de Davi como da Bíblia. No capítulo 17,
verso 17, vai falar que um dia, ou seja, esse dia que há a mudança na vida de Davi. Deus muda a vida de Davi, mas não somente a vida de Davi, mas a história toda da humanidade e agora dentro da história bíblica, a história bíblica. Isso por quê? Porque daqui em diante Davi passará não somente de desconhecido como filho de Jessé para bastante conhecido. Davi se torna uma das figuras mais conhecidas de Israel até hoje, porque ele passa de um simples pastor de ovelhas, de animais, para o pastor da nação de Israel, o rei de Israel. E outra coisa muito importante, se você for olhar lá na frente, né, há uma promessa do Senhor para Davi que do seu trono nunca faltará a linhagem real até a chegada do Messias, que nós sabemos que é o nosso Cristo. Então, como um dia, Davi está levando comida para os seus irmãos, ele nem sabe o que vai acontecer. Então, nesse dia, houve a mudança total na vida de Davi. Então, Davi passa de pastor de ovelhas ao guerreiro de Israel e futuramente o rei de Israel. E essa é a grande transformação. E essa locução, um dia, é tão simples, mas faz uma diferença muito grande. Davi recebe essa transformação e ele vai ser futuramente o rei de Israel. Agora o verso 20 fala outra coisa muito importante. Vem mostrar que Davi, corroborando isso que eu estou falando e o que eu estou vendo no texto, Davi deixa as ovelhas com outro pastor. E detalhe, o texto diz que Davi nunca mais vai voltar a pastorear o rebanho do seu pai Jessé, porque agora ele vai direto, nós vamos ver, para o palácio real e ele não vai sair mais dali. Então, nesse verso 20, Davi deixa as ovelhas com outro pastor e ele vai agora para outra tarefa que o Senhor lhe entregará. É o mesmo, irmãos, que Jesus, ali fez com Pedro e com os outros discípulos, quando ele falou assim: eu vos farei pescadores de homens. E foi o que aconteceu. Eles lançam as redes, largam tudo e começam a seguir o Senhor Jesus Cristo. É uma mudança radical num dia que eles saíram para pescar, normalmente, mas os planos de Deus foram tremendos. Por exemplo, irmãos, quantos casamentos que a gente participa, a pessoa ela está ali no altar, quando o pastor declara: eu vos declaro casados, e abençoa, a pessoa sai dali e já vai para a lua de mel. Já tem, num dia, a vida dela muda totalmente. A intimidade, em todos os sentidos, de morar na casa com a pessoa, dividir o quarto, sentar para tomar café da manhã, a vida íntima, tudo muda num dia, em momentos que ali a gente vê, é tão simples, mas é uma mudança radical nas nossas vidas. Aconteceu isso com Davi, aconteceu isso com os discípulos do Senhor. Eu vos farei pescadores de homens, ali em Mateus 4,19. Agora vamos para o verso 26. Porque Davi fala o seguinte: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Meus irmãos, Davi chega ali, ele vai levar, eu já falei, o mantimento para os irmãos, e quando ele chega, ele ouve a afronta daquele gigante, e ele fica indignado. E, meus irmãos, Davi começa ali a falar para os guerreiros, quem é este incircunciso filisteu, para falar assim com o exército do Deus vivo? E os guerreiros de Saul, lembrando aqui do que eu falei anteriormente, todos estavam com medo, um medo que tomou posse ao ponto deles não reagirem às afrontas do gigante, não terem reação alguma. E Davi se indigna com isso. E Davi começa a falar com os guerreiros de Israel. E os guerreiros de Israel começam a sentir uma esperança. Porque, irmãos, para quem não tem esperança nenhuma, a palavra de esperança já é muita esperança. Davi começa a inflamar, gerar esperança ali nos guerreiros. E a proposta do gigante está posta ali, e Davi fica indignado. Então, é melhor ter uma esperança pequena, olhar
Imagine o que é que eles viram. Um rapaz jovem, um rapaz que não tinha experiência, a aparência não dava para confiar nele. Mas, pelo menos, ele estava fazendo o que os outros não estavam fazendo. Mas, meus irmãos, isso tomou um vulto tão grande que eles levaram Davi até o rei de Israel, Saul. Então, mais uma vez, aqui, Saul agora manda chamar Davi. Davi vai à presença de Saul e, quando Saul olha Davi, o que é que ele vê? Ele vê o jovem. Ele não vê quem está por trás desse jovem. E diz assim: você não conseguirá lutar contra o filisteu e vencer. Palavras de Saul. É apenas um rapaz você, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Ele olha a situação talvez como qualquer pessoa. Quem não faria esse prognóstico? Quem não faria essa análise? Todo mundo faz essa análise, irmãos. E Saul faz essa análise. Mas Davi fala: o seu servo lutará contra esse filisteu. Ele relata a sua experiência, que o qualifica para lutar contra o gigante. O que é que ele diz? Eu batalhei contra leão, urso, que queriam tragar o rebanho de meu pai. E ele diz que ali ele matou os dois. E diz assim: eu seguro pela mandíbula e dou golpes nele com um cajado até ele morrer, e mais, fiz isso com o leão e com o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso. Pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. A indignação de Davi é porque o filisteu mexeu com o exército do Deus vivo. O Senhor, o nome do Senhor estava em jogo. E ele diz: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. E o resultado, irmãos? A confiança de Davi. Agora, não somente o que os guerreiros falaram para Saul. A confiança de Davi, eu acho que não convenceu Saul. Ele continuou, eu imagino, incrédulo. Mas ele falou: vai lá, pelo menos tem alguém para ir. E o que é que ele fez? Ele pega a armadura dele, que, lembrem-se, Saul do ombro para cima não tinha homem que era do tamanho dele, então Saul não era pequeno. Vamos colocar aí, nessa época, Saul devia ter mais de 1,80 m, e Davi talvez 1,65 m. Então ele pega a armadura de um homem de 1,80 m, um guerreiro já experimentado, e coloca essa armadura em quem? Em Davi, que nunca usou essa armadura, nunca mexeu nessa armadura, nunca teve experiência com essa armadura. Qual foi ali o sentimento de Davi? Eu nunca usei essa armadura. Largou a armadura e ele pegou as armas que ele tinha experiência. O alforje, 5 pedras, tem uma tradução que fala seixos do riacho, pedras lisas, e a funda que ele usava para caçar e proteger o rebanho do Senhor, do pai dele ali, de Jessé. Então, Davi vai lutar contra o gigante, mas com as suas armas. Está ali, ele deixa de lado, está em 17, 38 a 40, e ele utiliza as próprias armas que ele tem ali na sua mão. 5 pedras lisas do riacho, o alforje ou bolsa, tem o cajado também e a funda. Meus irmãos, e é notório que diz que, para mostrar a grandeza dessa batalha, a diferença desproporcional entre o guerreiro, o gigante filisteu e Davi, o autor deixa claro aqui que as pedras, a bolsa, o cajado e a funda de pastor, um pastor comum, e ele estava armado apenas com o seu cajado e a sua funda, e foi enfrentar o filisteu. 17, 39 e 40. Até aqui, meus irmãos, qual o prognóstico que você faria se tivesse bolsa de apostas? Você apostaria em Davi ou apostaria em Golias? Pois deixa eu te falar uma coisa, que eu passei uma situação, uma vez eu estava esperando aquelas lutas de boxe que passa de madrugada, sendo que os caras começam a passar a luta 10 horas da noite, sendo que a luta só vai sair umas 2 horas da manhã.
Tem um monte de luta antes, né, que não interessa para a gente. A luta era entre Mike Tyson e Holyfield, o primeiro combate. E eu fiquei. E eu achei muito estranho, para não falar assim, algo que falou assim, esse negócio hoje vai dar revés. Porque as bolsas de aposta eram 14-1 para Mike Tyson. 14-1. Então, a diferença muito grande. Ninguém acreditava em Evander Holyfield. E entrou o Mike Tyson, daquele jeito dele, né, parecendo um animal enjaulado. Foi o primeiro campeão mundial dos pesos pesados nas 3 ligas, com 18 anos. O campeão mais novo do peso pesado do boxe internacional. Beleza, entrou, como sempre entrou, mas quando o Holyfield entrou, eu achei uma coisa muito diferente, porque ele entrou e o roupão dele estava escrito na lapela, Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. E deu no que deu. Meus irmãos, Holyfield massacrou o Mike Tyson. Ninguém esperava. Talvez nessa bolsa de apostas aqui também, quem ia ganhar era totalmente a aposta principal, era no gigante. E diz aqui, meus irmãos, que Davi tinha consciência de que não possuía, humanamente falando, condições de lutar contra o gigante, porque ele disse para o gigante, a batalha é do Senhor. Veja, e mais, o texto continua, e ele entregará você nas nossas mãos. Está lá no 17:47. A confiança de Davi em Deus era inabalável, mesmo diante de um Golias poderoso, que ninguém acreditava em Davi, nem os irmãos dele. Eliabe chama ele antes e fala assim, você está aqui porque eu sei, você é orgulhoso, você é soberbo, e ele continua fazendo ali, né, falando para os outros guerreiros, falando sobre como é que pode, esse gigante não pode afrontar o exército do Deus vivo. E Davi sabia que a batalha era do Senhor e o Senhor ia entregar aquele gigante nas suas mãos. Davi exalta o segredo da sua vitória, que é o que? A confiança que a batalha é do Senhor. Se eu fosse nomear esse sermão de hoje, dar um nome, um título, eu diria, o segredo de Davi, a confiança em Deus. E foi o segredo dele. Então, mesmo o gigante rindo, o gigante ri com desprezo do belo jovem, que era ruivo, talvez moreno em outra tradução, em 17:42. A atitude de confiança, indignação de Davi pelo gigante foi expressa pelo autor numa locução. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Ele não fugiu como os outros. Ele teve a atitude de que eu tenho confiança, eu vou derrubar esse gigante. E o gigante fala para ele rindo, caçoando dele, olha para o tamanho dele e fala assim, tu vens contra mim, tu vens com pedra, com pau, acaso eu sou algum animal para você vir me matar? Pois eu vou jogar a tua cabeça hoje para as bestas feras do campo. E Davi replica e fala, retruca, dizendo assim, o texto 17:45, tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. E foi o que aconteceu, essa atitude de confiança e indignação de Davi pelo gigante foi expressa pelo autor. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Davi tinha convicção que ia vencer essa batalha, é aquele herói improvável para quem está de fora. E o resultado, a vitória de Davi foi acachapante, depois de encravar a pedra na testa do gigante, para mostrar novamente que a batalha travada por Davi contra Golias era do Senhor. O autor disse o seguinte, assim Davi venceu Golias e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. 17:50 fala sobre isso. A ironia, irmãos, de todo o plano de Deus aqui, a destruição de um guerreiro que ninguém acreditava que venceria, porque ninguém foi lutar contra ele. Ninguém acreditava que ganharia de Golias.
Ninguém acreditava que poderia vencer aquele gigante. A ironia, irmãos, uma pessoa que não é guerreiro, um guerreiro preparado para a batalha, um pastor simples, que tinha a experiência de matar urso, de matar leão. Agora eu quero te perguntar, você preferiria, e não tem escolha, tá? Você vai ter que batalhar com um dos dois. Você preferiria lutar contra Golias ou contra um urso ou um leão? Você fala assim, você tem que escolher um dos dois. Davi foi treinado e ele disse, assim como eu matei esse urso, como eu matei esse leão, eu vou vencer. E ele foi correndo enfrentá-lo. Ele não se escondeu. Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. É irônico, meus irmãos, quando o autor bíblico relata que Davi não tinha espada, mas somente uma funda e uma pedra. Na verdade, o que Davi precisava para vencer o gigante não eram as suas armas, ou as de Saul, ou a sua experiência militar, pois não as tinha, mas a experiência com Deus que está relatada mais abaixo. Assim Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. A espada que precisou decepar Golias foi a do próprio gigante. Isso é ironia. Ele não tinha espada. A espada que decepou o gigante foi a própria espada do gigante. Todas as armas de Golias não foram suficientes, nem a experiência militar, porque Davi falou uma coisa que é o segredo dele, a confiança no Senhor, a batalha é do Senhor. Algumas perguntas que eu queria fazer aqui para a nossa reflexão. Será que podemos utilizar a experiência de Davi para todos os nossos desafios? Entrar e falar assim, nossa, eu vou fazer como Davi aqui. Não vou estudar, né, aqui para o concurso, né, porque eu vou entrar como Davi. A batalha do Senhor. Aí o Senhor vai me falar lá, letra C, letra D, letra A. Senhor, espera aí, né? A pessoa tem intimidade com Deus e vai lá e vai lá. Irmãos, esse texto aqui não é apologia nem para preguiça, nem para falta de preparo. É um fato que aconteceu. Ora, a pergunta é, todas as experiências que a gente passa, a gente pode usar essa experiência de Davi? A resposta é não. Tudo é muito, irmãos. A verdade é essa. Parece que não podemos entrar em todas as batalhas que aparecem à nossa frente, pelo seguinte pensamento, assim como Deus foi com Davi, Ele será comigo. Isso é verdade, nos nossos desafios. Por exemplo, irmãos, um exemplo muito claro disso. E tem às vezes que Deus quer que você não batalhe. Vou dar um exemplo. São 4 vezes a aparição de Jesus para Paulo no livro de Atos. E 2 me chamam muito a atenção. Por quê? Numa, o apóstolo está em Jerusalém, no iniciozinho do encontro com Jesus, ele vai para lá, depois de fugir de Damasco. E aí, lá em Atos 22, 16, 17, ele dando esse testemunho, ele fala do que aconteceu no iniciozinho, quando ele estava em Jerusalém, que ele passa 15 dias lá. Depois que voltei a Jerusalém, estava orando no templo e tive uma visão, na qual o Senhor me disse, depressa, saia de Jerusalém, pois o povo daqui não aceitará seu testemunho ao meu respeito. Imagine se Paulo fosse se basear no exemplo de Davi e pegar para essa batalha. O que ele ia falar? Não, eu vou ficar aqui em Jerusalém e Deus vai me dar livramento. Mas Jesus falou para ele, ó, sai. E o que ele fez? Ele foi embora, porque foi a orientação do Senhor. Agora, irmãos, lá em Atos 18, 9 a 11, tem outra experiência dele que Jesus aparece para ele, lá na cidade de Corinto, e está fervilhando de ódio contra o Evangelho, contra Paulo, contra os cristãos. Qual foi a palavra do Senhor? Poderia ser assim, ó, sai. Mas olha o que Jesus fala para ele. Certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão, não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois eu estou com você e ninguém o atacará, nem lhe fará mal, porque muita gente nesta cidade me pertence. Então Paulo aparece ali
Ele permanece ali 1 ano e meio ensinando a palavra do Senhor. Você está vendo, irmãos? Não são as circunstâncias que ditam. Por exemplo, com Davi, o que nós temos que aprender? Davi confiou no Senhor. Inclusive, Davi muitas vezes foi guerrear contra os filisteus de novo e perguntava: Senhor, eu vou para a batalha? Deus fala: não. Senhor, eu vou na frente da batalha? Não, vai por trás da amoreira. Cada batalha a gente tem que ter a mesma orientação, depender de Deus, consultar o Senhor. Não é toda batalha que eu tenho que entrar, não é toda luta que eu tenho que entrar, mas a luta que eu tenho que entrar, eu tenho que entrar. E eu tenho que entrar porque Deus mandou eu entrar. Uma vez teve um congresso, né, e um cara ficou lá, empolgado, porque há uma diferença muito grande entre empolgação e entusiasmo. A palavra empolgação fala de coisa passageira, de coisa supérflua, de coisa superficial. A palavra entusiasmo vem do original grego, que fala de quê? Cheio de Deus, enteos. E ele estava empolgado. Ele saiu do culto. E ele falou: eu vou fechar um centro de espiritismo que tem perto da minha casa. E foi sozinho, e foi de moto. Ele falou: vou dar 7 voltas aqui, igual foi dado lá em Jericó, e o negócio vai acontecer. Mas onde é que foi mesmo 7 voltas, que não foram 7, foram 13? Porque no primeiro dia uma volta, no segundo dia outra volta, no terceiro dia outra volta, no quarto dia outra volta, aí já são quantas? 4. No quinto dia outra volta. No sexto dia, outra volta. Mas no 7º dia, Deus falou para Josué: dê 7 voltas no 7º dia. Portanto, 6 com 7 costuma dar 13. Ele pegou essa experiência, esse texto narrativo, e ele foi. E ele foi dando as voltas, ele não chegou nem na terceira. A moto caiu e ele se arrebentou todinho, né? Porque Deus não estava naquilo. Ele usou o texto como pretexto para fazer o que ele pensava, o que ele achava, não o que Deus tinha falado. No capítulo 19 de Atos, irmãos, tem outro relato, que a gente tem que tomar cuidado para não usar texto de forma errada. Os filhos de um judeu, um sacerdote chamado Seva, eles viram Paulo expulsando demônio e acharam bonito. O que eles foram fazer? Vamos expulsar demônio também. Tinha um endemoniado, uma legião de demônios. Eles foram expulsar, e eram 9 filhos de Seva, 9. E eles foram expulsar. Sabe o que eles falaram para os demônios? Em nome de Jesus, a quem Paulo serve, nem conhecia. É igual o que chama lá no Rio de Janeiro, o cara conhece de orelhada. Conhecia Jesus de orelhada, que viram Paulo falando, né, acharam bonito. Pensa que é uma palavra de ordem, assim, um toque de mágica que o demônio vai sair. E quando eles falaram: eu conjuro-vos, palavra bonita, né? Pelo Senhor Jesus, a quem Paulo serve. Nem eles falaram que eles serviam. Que vocês saiam dali. Sabe o que o demônio falou? Conheço Paulo e sei quem é Jesus, mas vós quem sois? Pulou e arrancou a roupa deles e bateu nos 9. E eles saíram fugidos. Porque Deus não estava nessa batalha. Terceiro exemplo que me vem agora na memória. Deus fala para Moisés: sobe lá, e estava usando o quê? Josué e Calebe. De 12 espias que subiram para espiar a terra, 2 voltam com a palavra do Senhor: eia, subamos e possuamos a terra que o Senhor por herança nos entregou. E os outros 10, não vamos não. Está vendo? A teologia do gafanhoto. Nós somos como gafanhotos aos olhos dele. Sendo quem mandou subir, irmãos? Deus. Eles falaram o quê? Nós somos como gafanhotos aos olhos deles. Eles são os filhos lá dos gigantes. Há cidades, porque a pessoa começa a compor argumento, né? Por um lado e para o outro. As cidades deles são muradas até o céu. Será que tinha muro até o céu mesmo? Porque o muro era alto, mas com medo cresce.
E aí, só um parêntese aqui, minha tia missionária entre os índios, ela uma vez falou para mim, no início da minha vida cristã, Elias, o inimigo é assim, se Deus mandar você ir para cima dele, você vai, ele diminui. Se você se acovardar, ele cresce e você diminui. O povo preferiu seguir os 10, que estavam com a visão de gafanhoto. Porque Deus tinha falado o quê? Sobe. E eles não subiram. Deus não se agradou disso e corrigiu o povo. O que o povo fez? A gente agora vai subir. Moisés falou, Deus não está nesse negócio, ele está falando, vocês vão ter problemas. Eles subiram e tiveram uma derrota fragorosa. Irmãos, o exemplo de Davi é confiança em Deus, é o segredo dele. A resposta é certa, irmãos. Podemos utilizar o exemplo de Davi em todos os nossos desafios que temos de lutar ou enfrentar, que o Senhor nos colocar. Essa é a diferença. Deus colocou você numa enrascada, vai lá porque Ele vai te dar força, Ele vai te dar orientação, Ele vai te dar meios. Precisamos entender que este é um texto narrativo e conta uma experiência de Davi. A gente tem que julgar isso. Essa experiência nos serve como exemplo de que podemos confiar no Senhor nos desafios que temos de enfrentar, inclusive aqueles que não devemos subir para enfrentar. Como foi o desafio? Paulo, sai de Jerusalém porque vão te matar. E Paulo ouve a voz e vai. E a outra em Corinto, fica porque eu tenho muito povo nessa cidade. Dá para entender, irmãos? Um exemplo de Davi é que ele consultava o Senhor, ele vivia consultando o Senhor. Então, nós não podemos agir de qualquer forma. Aconteceu isso com Davi, vai acontecer comigo. Se Deus estiver contigo. Né? Então, podemos confiar no Senhor como Davi, sejam desafios de doença, criação de filhos, estudos, concurso e tudo que você possa imaginar. A atitude de Davi nos inspira a confiar em Deus. É um dos segredos do filho de Jessé. Segunda pergunta que eu queria fazer para a reflexão. Por que Davi foi correndo para enfrentar Golias, ao contrário de Saul e dos irmãos de Davi e dos outros guerreiros que se esconderam? Meus irmãos, duas coisas no livro de 1 Samuel são importantes a gente lembrar aqui. Primeiro, Davi foi escolhido por Deus e ungido como rei guerreiro de direito antes dessa batalha. Quem era o rei? De fato era Saul, mas de direito já era Davi. Deus ungiu, mesmo sendo jovem, mesmo sendo ruivo, mesmo sendo inexperiente para a batalha, Deus ungiu. E vamos lembrar que Deus tinha tirado o espírito de Saul. Saul, meus irmãos, ele não confiava em Deus completamente, mesmo estando com o Espírito Santo. Saul foi e fez aquilo que Deus não falou para ele fazer. E ele foi dando desculpas. A melhor coisa que tem quando a gente está errado é confessar o pecado, do que ficar dando desculpas. Saul, ele foi desobediente e Deus tirou o espírito de Saul, porque ele, ao lutar com os amalequitas, poupou a vida do rei, que Deus falou, mate todos. Difícil isso, né? E ele não matou o rei ali, chamado Agag. Está lá em 1 Samuel 15, 11 a 35, e a palavra de Deus diz que Deus se arrepende de ter constituído Saul rei de Israel. Quem escolheu Saul? Foi Deus? Não, foi o povo. Mas Davi foi Deus quem escolheu. Então, Davi já tinha sido escolhido por Deus, e ali Deus estava orientando Davi. Segunda coisa importante, que Davi já tinha experiência com o Senhor, irmãos. Antes daquela grande batalha, Deus já havia elogiado e testemunhado sobre ele a Samuel como um homem segundo o seu coração. Deus já andava com Davi, como nós vimos no sermão passado. E este com Deus. Por exemplo, mais dos 50% dos salmos, de 150 salmos, de 73 a 75 salmos são da pena de Davi. Ele era um homem profundamente ungido e um homem de oração, um homem
que tocava um instrumento para glorificar o Senhor e produziu tantos salmos abençoados, como foi lido hoje o Salmo 28. O filho de Jessé, por incrível que pareça, já estava pronto para aquela batalha, aos olhos de Deus. Deus estava com ele, andando, orientando e dando coragem. Não foi de Davi aquilo. Davi era do Senhor, já andava com ele antes. Já possuía inúmeras experiências, apesar de não ter lutado contra aquele gigante, mas ele já tinha matado ursos e leões, que eram mais poderosos do que Golias. Tá? Isso eu acho que eu lutaria com Golias. Né? Irmãos, Davi não teve experiência com Deus ali no campo de batalha, nem levando os queijos e o mantimento para os seus irmãos. Davi já andava com o Senhor há muitos anos. Às vezes as pessoas querem assim, sabe? Pensam que Deus é o gênio da lâmpada. Né? Aí está numa dificuldade. Ora por mim, Arnaldo. Por que aconteceu isso? Arnaldo ora, Deus abençoe e a pessoa continua a vida dele, longe do Senhor. Deus é como se fosse o gênio da lâmpada, né? A pessoa não ora, a pessoa não anda com Deus, a pessoa não obedece, a pessoa não se arrepende, a pessoa não busca o Senhor. Davi não buscou ali, irmãos. Davi já tinha experiência com o Senhor. Por isso que Deus foi preparando, mesmo ele sem saber que ia lutar contra esse gigante. Deus já tinha dado para ele experiências que o capacitaram para essa batalha. E outra coisa, meus irmãos, a gente nunca começa numa vida, seja numa profissão, na nossa vida intelectual, outras trabalho de família mesmo, nossa família, a gente nunca começa lá em cima, começa tendo experiências com o Senhor aqui embaixo, para nos capacitar, e Deus vai nos dando vitória para chegar em vitórias maiores. Outra pergunta que eu queria fazer, já caminhando para o final, o que temos de fazer quando temos que lutar contra os nossos Golias? Imagine que você não vai poder fugir de Jerusalém, você vai ter que enfrentar ali a cidade de Corinto, fervilhando de ódio contra o Evangelho. Algumas orientações no texto. Primeiro, Davi confiava em Deus e Deus lhe dava coragem. Você tem que ir para essa batalha, Deus está te colocando, confie em Deus e vai correndo para essa batalha. O que seria vai correndo? Se prepare, faça a sua parte e encare, porque Deus vai te dar a vitória. Outra coisa, Davi também teve iniciativa e ele foi para cima da dificuldade. É outro exemplo aqui, essa atitude de Davi. Quando o filisteu foi movido para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Ou seja, ele tinha confiança em Deus, a coragem veio do Senhor para vencer essa batalha. A gente só vence essa batalha que Deus nos coloca se a gente for para cima, se a gente fizer aquilo que for necessário para vencer essa batalha. Tem gente que às vezes vai fazer um concurso e pensa, nossa, tem 2.500 por vaga, já começou a perder. Já começou a perder. Agora, irmãos, a pessoa vai perder também se ela falar assim, tem 2.500 por vaga, Deus vai me dar essa vitória, e não vai sentar o bumbum na cadeira e passar horas estudando, não, para ver se você vai vencer essa batalha. Você não vai vencer essa batalha. Há esse misto, irmãos, de confiança em Deus e de trabalho árduo. Os homens da Bíblia eram homens de oração, homens que passavam horas orando. Os homens que fizeram a diferença na história da igreja, por exemplo, Calvino acordava 3 da manhã para orar e para buscar o Senhor na sua palavra. A vitória não vai vir só porque você confia no Senhor. A vitória vai vir porque você tem que lutar também. E a confiança no Senhor vai te dar a vitória. Algumas coisas aqui, irmãos, 3 lições para a gente fechar. Né? Quando nós temos que enfrentar os nossos gigantes. Lição 1, precisamos estar andando já com o Senhor antes da luta. Segunda lição, precisamos olhar para Deus e não para o gigante. Tudo posso naquele que me fortalece. Inclusive estar preso, como Paulo estava preso no livro ali, na carta aos Filipenses. Precisamos olhar para Deus, não para o gigante, irmãos.
Se a gente olhar para o gigante, a gente vai sucumbindo. Pedro sentiu as ondas, começou a olhar para baixo. O único homem que andou sobre as ondas foi sucumbido pelas ondas, porque olhou para as ondas e a sua fé vacilou. Davi em nenhum momento olhou para o gigante, ele olhou para o Deus a quem ele servia. Ele disse: pois você vem com espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a quem tu tens afrontado. E a terceira lição: precisamos ir para cima quando precisamos ir para cima. 1 Samuel 17:45, voltando ao início do texto. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que você desafiou. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo segredo de Davi nesta noite, que foi confiar no Senhor. Diz na tua palavra que a palavra do Senhor, ó Deus, ela é viva e eficaz. Diz na tua palavra que o Senhor, a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Senhor, diz na tua palavra que maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor conosco, nós somos maioria, mas quando o Senhor está conosco, não adianta nós subirmos se o Senhor não está conosco. Não adianta nós ficarmos se o Senhor manda subir. Não adianta subir se deveríamos ficar. Precisamos discernir a tua voz nesta noite, Senhor, para andarmos contigo e quando o Senhor falar, nós confiarmos naquilo que o Senhor nos orientou. Pai, muito obrigado. O exemplo de Davi é confiança no Senhor. E nós queremos entrar, Senhor, como Davi, temos confiança, sermos um homem ou uma mulher segundo o teu coração. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Se você desejar fazer um compromisso com o Senhor, pode me procurar no final, que nós vamos estar orando por você e pedindo a Deus pela sua vida. Porque o Senhor, quando faz isso, irmãos, é impossível a gente não fazer isso que eu disse, de ir atrás do Senhor. É muito maior do que uma vontade humana. Que Deus seja glorificado. Nós vamos devolver no altar do Senhor agora os dízimos e as ofertas e vamos estar cantando ao Senhor com todo o nosso coração em gratidão, porque o Senhor é o nosso sustentador. E nós vamos estar devolvendo os dízimos e as ofertas nesta noite e vamos estar adorando o Senhor pelo grande privilégio que Ele nos dá.